Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos coloque dentro do Imaculado Coração de nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que os nossos santos anjos da guarda nos coloquem em comunhão com os céus, em comunhão uns com os outros. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês. Que alegria iniciarmos o nosso ano, nós, Comunidade Católica Ruá, Diocese de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos com o coração realmente transbordando de alegria por iniciarmos este ano com essa pregação, que seja uma pregação profética para você. Eu já te peço uma coisa, já compartilhe, tá bom? Encerrando essa pregação, e até mesmo, se você quiser fazer já agora, no início da pregação, compartilhe ela no máximo de grupos que você tem nos aplicativos, WhatsApp, Telegram e também no seu Facebook. Envie para as pessoas. Vamos compartilhar essa boa nova e realmente iniciar o nosso ano de 2023 renovando a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Fique comigo até o final, porque hoje o Senhor irá falar contigo. Já pega comigo a carta de São Paulo a Timóteo, segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Pega aí sua Bíblia. E é muito importante que, já enquanto você pega a Sagrada Escritura, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que você possa, neste ano de 2023, ter um bom propósito de mergulhar ainda mais na Palavra de Deus. Meus amados irmãos, São Paulo escreve assim a Timóteo: por este motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Versículo 9. Qual Deus? O Deus que nos salvou e nos chamou com vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio de graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Foi manifestada agora pela aparição de nosso Senhor Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho, para o qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Eis porque sofro estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem coloquei a minha fé, em quem eu coloquei a minha confiança. E estou certo que Ele tem o poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito da fé, por meio
do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo no rosto de Deus. Meus amados irmãos, São Paulo ele escreve esta carta, essa segunda carta a Timóteo. São Paulo estava preso em Roma. E São Paulo ali ele exorta a Timóteo que foi formado por Paulo, exorta Timóteo a renovar o quê? A confiança, a renovar a fé em Deus. Mas como se renova a confiança? Como se renova a fé em Deus? E primeira coisa que nós precisamos já buscar entender que se São Paulo está exortando, é o que ele diz, eu estou te exortando, Timóteo, a renovar a confiança, a fé. E se ele diz, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, quer dizer que Timóteo estava passando por uma situação que realmente levava ele, em algum momento, de alguma maneira, a entrar em um estado de desesperança. Não só pelo estado de Paulo, porque Paulo estava preso em Roma, esperando ali a glorificação do Senhor em sua vida, esperando a coroa da vida, esperando o martírio. Mas Timóteo passava por alguma situação que Paulo estava ali falando para ele, renova o quê? Versículo 6, reaviva o dom espiritual de Deus, o que o Senhor depositou em ti. O primeiro dom que nós precisamos reavivar, a primeira graça de Deus, o que é graça? É favor, é o nosso batismo. É pelo batismo que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, membros do corpo místico de Cristo, que São Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. Membros desse corpo de Cristo. A primeira coisa é isso, é renovar esse nosso batismo. Do batismo a vivência da nossa fé. A comunhão eucarística, a vivência dos sacramentos, a confissão, a comunhão eucarística. Renovar a vida de oração. Esse dom espiritual que São Paulo fala, antes de tudo, aqui não está falando somente de dom ministerial, não, somente de dom de serviço, mas realmente da fé. A fé é um dom. E dom precisa ser trabalhado, eu costumo dizer isso. Se o músico deixa de tocar, ele fica enferrujado. Se o pregador deixa de pregar, ele fica enferrujado. Se o cantor deixa de cantar, ele fica enferrujado. Não é que ele perde o dom, mas é que realmente o dom não praticado, o dom que entra em desuso, ele perde a força. E nós estamos vivendo um cenário no Brasil, um cenário no mundo, que as pessoas entraram numa desesperança. Gente, essa pregação aqui que eu estou fazendo para você, você que conhece a comunidade católica Roaco, você conhece a pregação desse seu irmão Matheus Fernandes, você sabe que eu sou extremamente contra você transformar a pregação em palestra motivacional. Mas eu quero dizer uma coisa para você, vamos entender a ordem das coisas. Nós precisamos de motivação humana? Precisamos. Precisamos de motivação humana. Mas a motivação humana, ela não tem a capacidade de renovar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque diante de uma adversidade, diante de uma situação complicada, a motivação humana ela vai embora. A ordem é a confiança, a fé. Se eu renovo a minha confiança, se eu renovo a minha fé em Deus, ela tem a capacidade de me motivar nas minhas áreas humanas. O Catecismo da Igreja, ele vai nos exortar no parágrafo 227,
que nós devemos ter confiança em Deus, em qualquer circunstância, mesmo diante das adversidades. É a igreja nos falando isso. E por que nós devemos ouvir o que a igreja diz nesse parágrafo 227 do Catecismo? Porque quando São Paulo, ele diz aqui a Timóteo, no versículo 13, toma por modelo a sã palavra que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ele vai para o versículo 14 dizendo, guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. O que é guardar o bom depósito? Que depósito que é esse? É o depósito da fé, guardado na igreja. Esse parágrafo 227 do Catecismo, ele está deixando claro para nós, é isso, é esse bom depósito da fé. Guarda esse bom depósito, confia em Deus, devemos ter confiança em Deus, em qualquer circunstância, mesmo diante das adversidades. Sabe o que Santo Afonso Maria de Ligório dizia? Que é pela confiança em Deus que os santos mantêm inalterável e com tranquilidade a sua fé. Mantém uma tranquilidade pela confiança em Deus, mesmo diante das contrariedades. E Santo Afonso Maria de Ligório, nesse contexto, ele diz que os santos se mantêm alegres e sossegados diante das contrariedades, pela confiança em Deus. As pessoas estão com medo. Nós vemos nas redes sociais, vocês que nos acompanham, sabem que nós trabalhamos muito com as redes sociais, as pessoas elas estão desesperançosas, as pessoas elas estão realmente prostradas. As pessoas esperavam um cenário, chegou outro cenário. Outras pessoas esperavam um cenário que chegou, mas achou que seria diferente. Aqui eu não estou falando somente do contexto político, mas estou falando também no contexto de fé, no contexto de saúde, no contexto econômico. Empresas fechando no nosso país. Pessoas perdendo o emprego, pais de família perdendo o emprego, as pessoas estão com medo, negócios que estavam fechados, que foram desfeitos, pela insegurança que nós estamos vivendo no nosso país. Gente, e aqui eu não quero entrar em mérito político, aqui é uma análise de um consagrado de Deus, que atende o povo. Que atende o povo e vê a dor, a preocupação, a angústia que está no coração do povo. A insegurança econômica, tudo que tem acontecido. Mas nós devemos, é o que São Paulo está dizendo, versículo 12, eis porque sofro estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem coloquei, em quem eu depositei a minha fé, e estou certo que Ele tem o poder para guardar o meu depósito até aquele dia. O dia, aqui na passagem bíblica, está escrito com D maiúsculo. Por que com D maiúsculo? Porque está falando o dia do quê? O dia de entrar no céu. Seja com Jesus voltando, ou seja, eu indo ao seu encontro através da minha morte aqui nessa terra. Quando São Paulo diz que Cristo destruiu a morte, versículo 10, foi manifestado agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, pela palavra ouvida, pela palavra vivida, pela palavra praticada, pela verdade, pela palavra guardada no depósito da fé da igreja, quando eu vivo ela, mesmo diante das adversidades, eu olho para o céu. Eu olho para o Senhor. Meus amados irmãos, a igreja vive um tempo difícil dentro dela. A igreja vive um tempo difícil fora dela.
Nós estamos vendo os bispos, infelizmente, provocando um cisma na Alemanha. O que nós devemos fazer por esses bispos? Rezar por eles. Você católico, principalmente você leigo, que é a grande maioria que acompanha as pregações, rezar pelos bispos, rezar pela igreja. É o que São Paulo diz. O que São Paulo fala? Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim. Então você toma cuidado, porque quando você começa a se levantar contra os bispos da igreja, você acaba correndo o risco de ferir todo o magistério. Não, é só contra tal posicionamento aqui. Sabe qual que é o melhor posicionamento que nós? Ele é o primeiro posicionamento do católico apostólico romano, consagrado a Nossa Senhora, apaixonado pelo Espírito Santo, amigo dos santos anjos, é dobrar o joelho diante de Jesus, é adorar o Senhor, é buscar pela vida de oração, é renovar a fé, renovar a confiança. Não é presidente, não é deputado, não é senador, não é governador, não é prefeito, não é vereador, não é neles que se encontra a nossa salvação. A nossa salvação se encontra em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas renova a sua confiança, renova a sua fé. E quando eu falo para você renovar a sua confiança e a sua fé, é de uma maneira madura. Porque nós temos dois extremos. O extremo daquele que pensa que há um estado de desgraça e que realmente agora, pela política, pelo cenário econômico, é o fim. Não. Eles não podem designar nem o começo e nem o fim de nada, nem na minha vida, nem na vida da minha família, nem tudo aquilo que foi criado, porque isso só quem tem o poder é esse Deus que deu a vida, destruiu a morte e nos concedeu a eternidade junto com Ele, na casa do Pai. Lembre-se sempre de Lucas 23, o que ele prometeu ao ladrão arrependido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É só ele que tem o poder disso, não é nele. Então tem esse extremo das pessoas que acham que está tudo perdido, e tem aquele outro extremo que acha assim: não, Deus não vai deixar a gente passar por penúria. Quando a pessoa chega e fala para mim assim: olha, missionário, se for de Deus eu sei que vai dar tudo certo. Essa pessoa se frustra comigo, que eu sempre digo: mas quem disse para você que as coisas de Deus é para dar tudo certo ao longo do caminho? Não, as coisas de Deus, elas dão certo no final. Elas dão certo no final. Tem muita luta. Você acha que é de agora que o povo de Deus passa a luta? Você acha que é de agora? Meus amados irmãos, se você pegar no Antigo Testamento, tem vários exemplos do Antigo Testamento que nós podemos dar, mas se você pegar no Antigo Testamento, Daniel capítulo 3, você vai ver o rei Nabucodonosor que pegou Sidraque, Misaque e Abdênago, os três jovens, e jogou na fornalha, porque eles não queriam adorar o ídolo, a estátua do rei. Você pode ir para o Novo Testamento e pegar Mateus capítulo 14, o martírio de João Batista, que falou que era para ser dito, e não agradou os poderosos desse mundo, e foi, decapitado. Você pode pegar o primeiro mártir da igreja, depois ler aquilo que São Lucas nos narra em Atos dos Apóstolos capítulo 7, o diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja. Meus amados, não é de agora. A igreja primitiva sofreu perseguição, tanto que São Paulo estava preso em Roma. Se você pegar de Domiciano, no ano 81, até Diocleciano, terminando lá em 313, foi uma sequência.
de imperadores romanos perseguindo o povo de Deus. Mas não era qualquer perseguição. Não é banindo do Instagram, não. Não é banindo do Facebook. Não é derrubando o canal do YouTube, não. É queimando vivo. É jogando na arena para as feras devorar. É o pai e a mãe vendo o filho ser devorado por leões. Tanto que eles pararam, porque quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristãos nasciam. Porque o povo morria, o povo dava vida, o povo era martirizado. Martírio é isso, morrer em nome da fé. É o que São Paulo está dizendo. Timóteo, se for preciso, morre em nome da fé, mas não nega. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes. Ah não, porque agora mudou, né? Agora eu vou ter que aderir, eu vou até ferir a língua portuguesa e os ouvidos dos irmãos, vou falar todes, porque não, eu não posso, né? As coisas estão mudando. Não, meu irmão. Não é de agora que tentam destruir aquilo que é riqueza da criação de Deus, o ser do homem, o ser da mulher, a família, a própria instituição que é a Santa Igreja. Não é de agora que tentam destruir. Se você pegar aquilo que Nossa Senhora falou em 1917, quando nasce o comunismo, tudo que já tentou fazer, tudo que já tentou destruir, nós vimos há pouco tempo os extremistas muçulmanos do Estado Islâmico que mataram muitos cristãos e ainda matam. Lembra aquela cena que se espalhou pela internet daqueles cristãos que foram decapitados por eles, todos juntos numa praia, vestidos de laranja? Só que o que nós precisamos fazer? Reavivar o dom espiritual que Deus depositou em nós. É o que São Paulo está falando. Renovar. Eis porque sofro estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Se a sua confiança estava em político, se a sua confiança estava em líder religioso, se a sua confiança estava no seu dinheiro, você está perdido. Mas se a sua confiança está em Deus, pode passar o céu e a terra, pode vir enchente, pode se lançar os ventos, Mateus capítulo 6, mas se a casa estiver sobre a rocha, que é Cristo, ela não será abalada. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu sei como é difícil, vocês que conhecem o nosso testemunho, e ainda quantas coisas nós passamos como comunidade. Uau! Desde que voltou o câncer da minha mãe, ele voltou de uma maneira que aquilo que é chamado de uma ação secundária, então é metástase. Voltou metástase óssea, teve metástase na mama de novo. Essa semana minha mãe irá fazer o exame e a médica disse que, olha, nós vamos tratar a dona Edith e dar o máximo de tempo de vida para ela. Mas esse câncer, ele não vai retroceder. A gente tem que tratar a qualidade de vida e ela vai viver muito tempo ainda se a gente tratar ela certinho. Eu saí da consulta arrasado. Meu pai começou uma doença autoimune na tireoide, provocou uma doença nos olhos e ele precisa fazer um tratamento. O pai já é mais difícil de aceitar as coisas e ele chegou ao ponto de quase perder a visão. Estou tratando também outras coisas dentro de casa. Essa semana
foi a avó da minha esposa, a bisa dos meus filhos. Os meninos não conheceram a avó materna, só minha filha. Então a bisa era aquela referência que tinha da vovó que eles não conheceram, que também faleceu devido ao câncer antes deles nascerem. E acontecendo tudo de uma vez. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra para eu pregar. Porque a palavra é boa quando o pregador está vivendo ela. O tema é bom quando está passando aqui, ó, no lombo. Passando na vida do pregador. Na vida do missionário. Deus me deu essa palavra de São Paulo. Nós precisamos, meus amados irmãos, seja sozinho. Porque tem momento que a gente vai estar sozinho e sozinho a gente vai ter que renovar a nossa confiança. Tem momento que nós vamos fazer isso em comunidade. Mas eu quero te falar uma coisa, não para. Não para. Não coloca a sua confiança na oração do outro. A gente vive outra coisa na fé que isso realmente vai te levar a um momento de frustração. Para de colocar a tua confiança na oração dos bons homens que oram. Como assim, missionário? Não entendi. Eu não posso mandar pedido de oração? Deve. Mas o que vai fazer você renovar a sua esperança é aquilo que São Paulo disse, que eu já falei para você. Renova o que é o dom espiritual, renova a comunhão, reaviva. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força. É o que o Senhor diz através de Macabeus. Não é o que faz vencer a guerra, não é um número de soldados no exército, mas é a força que desce do alto. Renova a tua fé. Volta os propósitos de oração. Mas mais do que os propósitos de oração, que você pode fazer acompanhando online, você pode fazer, faz o propósito de oração de ir na sua paróquia e dobrar o seu joelho. Eu estou dentro da capela diante de Jesus, no sacrário. Vai, dobra o seu joelho, vai adorar, vai rezar o seu terço. Nós recebemos aqui em casa, na nossa casa de missão, um casal que se tornou já um casal de amigos, mas que eu já tinha um contato desde a minha infância com o esposo desse casal, desse homem, dessa mulher, desde a minha infância, desde criança. E é um testemunho do congresso, que a esposa foi no Congresso Nacional Angélico, nosso último congresso ano passado, na Canção Nova, e voltando falou para o marido que o marido tinha que se consagrar a Nossa Senhora, e ele começou a assistir pregação, aí ele falou, comecei a rezar o terço. Aí eu não tinha horário para rezar o terço, e então assim, eu comecei a rezar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. De repente eu estou vendo, eu estou rezando mais de um terço por dia. Agora eu não consigo viver sem rezar o terço. Agora eu comecei a ouvir pregação, não consigo mais deixar, eu preciso ler a Bíblia. Está servindo na igreja, já servia, se aprofundou mais no serviço. O nosso momento é o momento que você precisa se levantar pela força de Deus. Quando São Paulo, ele vai dizer lá, renova a tua confiança em Deus, ele começa dizendo para Timóteo, larga de ser medroso. Deus não deu um espírito de medo, Deus deu um espírito de força. Começa por isso. E lá no final vai renovar a confiança. Vai renovar a confiança. E aqui eu entro quando eu estava falando para vocês que precisa começar no espiritual, mas essa ação do espiritual ela parte de uma atitude
dentro do nosso humano, eu decido, eu vou começar. Eu preciso renovar minha confiança em Deus. Só que renovar a confiança em Deus não é assim, Senhor, eu renovo a minha confiança em Ti. Não, é pela oração. Porque não é um sentimento. Depois ela se transforma em um estado. Você está confiante em Deus. Mas ela só acontece mediante a minha comunhão com Deus. Que é dele que eu recebo o Espírito Santo. É dele que eu recebo a fé. É dele que eu recebo a salvação. Então eu preciso estar nele. Eu preciso. As pessoas vivem nas redes sociais buscando palavra de apoio, palavra de motivação. Eu vou te dar uma palavra de motivação. Aquilo que estava ruim vai piorar, mas renova a tua confiança em Deus, pela sua comunhão nele, pela sua fé nele. Dentre os bons propósitos nossos da comunidade Goá, dentre os bons propósitos que Deus colocou no meu coração, eu tenho exortado o povo também a cuidar da saúde. Vamos ajudar Deus, vamos? Vamos ajudar o Senhor? Vamos ajudar Deus? Como que eu posso ajudar Deus, missionário? Não estou entendendo. Como assim ajudar Deus? Meu amado irmão, vai fazer uma atividade física. Sabia que nós precisamos de dopamina? Dopamina é a recompensa, a felicidade que nós damos, é química, é algo físico. Uma pessoa cheia de dopamina é uma pessoa que ela provavelmente vai ter mais dificuldade e, diante de uma tristeza, de entrar num estado depressivo. A dopamina, ela é produzida, ela é uma consequência, é aquilo que é chamado pelos médicos de uma recompensa que nós damos a nós mesmos quando nós praticamos uma atividade física, qualquer coisa que nos traz prazer e felicidade. Isso você pode pegar desde a comida, isso o dependente químico, ele tem com a droga, só que nós podemos ter de maneira natural e de maneira limpa por uma simples atividade física. Antigamente, tenho já alguns anos de vida missionária. Esse ano, em 2023, 17 anos de vida missionária. Antigamente, eu sempre fui da arte marcial, sempre fui do esporte. Experiência com Deus, não, isso é vaidade. E aí eu vi muitos irmãos perderem a vocação pela depressão. Graças a Deus, guardando o depósito da fé, sem ferir a vida missionária, sem ferir a vocação santa, que é isso que São Paulo está dizendo. Deus, antes dos tempos, deu a nós uma vocação santa, é o que ele fala também à comunidade de Éfeso, no capítulo 1, versículo 4, antes de toda a criação, Deus nos chamou a sermos santos e repreensíveis. Então quer dizer que Deus, quando Ele pensou em nós, Ele pensou, vou criar eles para eles serem minha imagem e semelhança. Eu sou santo, Levíticos 19, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Deus nos chamou à santidade. E a santidade ela é vivida aqui. Nós vamos para o céu quando nós morremos em amizade com Deus, parágrafo 1023 do Catecismo. Mas essa santidade ela é vivida aqui, ela começa aqui. Então eu preciso o quê? Cuidar do meu templo. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso ajudar o Espírito Santo. Então eu vi muitos irmãos abandonarem santas vocações pela depressão. Ou estarem em um estado de carência extremo e acabaram abandonando o sacerdócio porque acabou se aproximando de uma mulher. Abandonaram a vida religiosa porque a freira acabou se aproximando de um rapaz no estado de carência. Sendo que tudo isso poderia ser evitado não só pela oração. Porque nós estamos aqui, nós moramos, nosso templo ele é corruptível, nós somos uma carne.
em onde uma simples atividade física com disciplina pode evitar uma situação dessa. Então, quando as pessoas vêm para mim, olha, eu tô sem fé, eu tô sem esperança, primeira coisa, vai confessar e volta a comungar. Reza o texto, lê a palavra, procura o grupo, acha um lugar. Não só na internet, gente. A gente está com essa mania maluca de só viver em comunidades online. Não, eu só rezo em tal horário, em tal canal online. Pode rezar aí sim, mas você precisa ter a sua vida paroquiana. Sua vida paroquial, você precisa ser um paroquiano, você precisa ter o seu grupo, estar vinculado à comunidade, ir servir. Ah, não, eu sirvo. Eu pego todos os links que tem de tal momento de oração, de tal catequese, de tal pregação e vou enviando. Isso continua fazendo, mas você precisa responder alguém. Tá aqui, está na igreja. É o que São Paulo está dizendo para Timóteo. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. O ensinamento da igreja. Mas a igreja, meus amados irmãos, a igreja, isso é uma dica para você, isso é uma exortação para você em 2023. A igreja, depois você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, a virtude dos primeiros cristãos. Eles não viviam somente um longe do outro, que é hoje o estado online que o povo, não, eu já rezo com fulano, eu já rezo com Beltrano, eu já rezo com Arruá, eu já rezo aqui, eu já rezo... Não, mas você precisa ter a sua comunidade, você precisa chegar e pegar na mão de alguém e falar, Pai Jesus, irmão, você precisa ir para a missa domingo, não como um mero participante que está ali para comungar, mas como um membro daquela paróquia, como um membro daquela comunidade. Você precisa renovar o dom, servir. Então aquilo que você recebe de nós, que entregamos para você um conteúdo, um momento de oração aqui online, você precisa replicar isso aí na sua cidade, na sua paróquia, na sua comunidade. Você precisa. A coisa que mais enche o coração dos missionários da comunidade Ruá é quando as pessoas vão para o congresso, saem do congresso, reavivam os grupos das suas comunidades, das suas paróquias. A minha paróquia não tinha grupo nenhum, cheguei e montei. Louvado seja Deus! Grupo de oração, grupo de terço, grupo de adoração. Vai servir. Se você focar nisso, você vai estar olhando para o céu e tudo isso que tem acontecido, que tem destruído a esperança do povo, não vai te fazer mal. Fala para mim, quantos de vocês deixaram de assistir jornal? Quantos? Ah, não assisto. Toda notícia vai dar uma tristeza. Não assisto porque não tem como pensar em ter esperança. Daqui para frente está tudo perdido. As pessoas, gente, deixaram de viver. Eu atendi pessoa falando que ia fechar o consultório. Eu atendi pessoa falando que ia fechar a empresa. Eu atendi pessoa falando, olha, como a gente vai lutar. Deus, ele vai mudar o cenário do Brasil. Não, vai ter uma revolução disso, vai ter uma revolução daquilo. Eu olhava para as pessoas e falava, não vai ter nada. Nada. Aí eu fui chamado de vários nomes. Mesmo sendo uma pessoa, porque se eu sou um católico entendido, eu vou saber que tudo aquilo que no mundo a esquerda promove vai contra os valores cristãos. Então eu não preciso falar para você meu posicionamento. Meu posicionamento não é em pessoas, meu posicionamento é em visão moral, segundo a doutrina da igreja, segundo o Evangelho de Cristo. Acabou. Não é em pessoas. Eu não faço parte de grupos. Eu faço parte do corpo místico de Cristo. Eu sou católico, apostólico, romano.
E aí, não, Deus vai fazer. E aí nasce profecia daqui, nasce profecia dali. A guerra é espiritual. Existe uma guerra espiritual, sempre existiu. O que eu estou querendo dizer para você é que o povo de Deus sempre sofreu. Eu citei para vocês Antigo Testamento, Novo Testamento. Citei para vocês o que o Império Romano fez com Domiciano, de 81 até Diocleciano, em 313. Vocês estão entendendo a quantidade de tempo que eles queimavam, que eles perseguiam, que eles lançavam nas arenas para serem devorados, como eu já citei para vocês hoje. O povo de Deus ali, ó, firme, porque é o que o São Paulo está falando. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Você sabe em quem você colocou sua confiança? Se você sabe, então renova ela. Tem gente, olha, fujam do positivismo. Não, esse ano tem muito, sabe, Reels, que tem aquelas colocações, né, aqueles áudios, e a pessoa coloca lá fazendo alguma coisa com o áudio, aí tem um áudio que rola assim: esse ano 2023 vai ser o melhor ano, vai ser, eu vou falando com vocês, se a pessoa achar que esse ano 2023 vai ser um mar de rosas, ela vive no mundo da lua. O ano daqui pra frente é luta. Mas não é luta diferente dos outros anos, porque podia não estar sendo luta para nós aqui no Brasil, mas estava sendo luta para aqueles que estavam em zona de conflito. O povo de Deus em algum canto desse mundo está derramando o sangue pelo Evangelho, está pagando o preço. Os sinais são claros. Sabe o que me preocupa? Esse ano a comunidade Rua está com vários projetos. Além de toda a catequese angélica, além de todo o trabalho com os santos anjos, nós vamos trabalhar de maneira específica com os jovens, nós vamos trabalhar de maneira específica para homens, nós vamos trabalhar de maneira específica para mulheres, porque não houve um tempo na humanidade de maior risco de estarmos tão próximos dos sinais desse fim dos tempos, desse tempo. Não houve um período tão difícil na humanidade. Eu estou falando em termos globais. Aqui eu não estou falando de povos, eu estou falando em termos globais. Não houve um tempo tão difícil aonde o homem, e hoje com um poder muito maior por causa da tecnologia, aonde o homem de um lado do mundo ele consegue estar conectado com o outro lado do mundo, aonde o homem ele mergulhou no pecado original. Em Gênesis 3, quando o demônio diz para Eva: e sereis como deuses. A gente nunca viveu um tempo onde o homem realmente se acha Deus. Porque aqui a gente está falando de um líder, aqui a gente está falando como uma Revolução Francesa, aqui a gente está falando aqui como aquilo que o Império Romano fez, aqui a gente está falando de uma situação global. Nunca houve um tempo como esse. E nunca houve uma geração tão frágil, tão mole como essa, que é daqui para frente, assumindo as coisas. Os novos, frágeis, porque aqueles que estão optaram por se tornar frágeis. Tem gente falando todes no lugar de todos, para você compreender a fragilidade dessa geração. Você compreender a fragilidade dessa geração. Então nós precisamos renovar esse espírito de força,
de amor e de sobriedade, que São Paulo está dizendo. Por esse motivo exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Pois, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de medo, jamais, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Seja sóbrio. Tá no meio, tá todo mundo alucinado. Ai, agora não tem mais o que. Seja sóbrio, seja sóbrio. Não tem mais o que fazer, seja sóbrio. Tem sim, Apocalipse 3. Põe diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ah, tem sim. Lucas capítulo 5. Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas pela tua palavra, o Senhor está mandando, eu vou jogar a rede de novo. Tem sim. Seja sóbrio. Tem gente que foi comprar, vamos comprar chácara, sítio, porque agora vai vir, vai pôr chip na mão, agora acabou, agora não tem mais o que fazer. Não, vou vender todas minhas coisas, eu vou sumir, eu vou embora. Seja sóbrio. Tem muita luta ainda pela frente. Seja sóbrio. Viva com amor, mas não é qualquer amor. Não é o amor do sentir, é o amor do viver. Porque o amor que se sente, sentimento dá e passa. O amor que se vive, ele é fiel até a morte, e morte de cruz. E por esse mesmo amor, ele ressuscita. E a força, meus irmãos. E a força nós precisamos ela hoje nas duas dimensões. Espiritual, por tudo aquilo que você já ouviu nessa pregação, e física, por tudo aquilo que também você já ouviu nessa pregação. Levanta a bunda do sofá e vai procurar uma atividade física. Levanta a bunda do sofá e vai bater lá na secretaria da tua paróquia e falar: eu quero falar com o padre. Oi, padre, eu sou fulano de tal. Padre, um missionário falou na pregação que eu devia procurar o senhor e me colocar à disposição. Eu quero servir em alguma pastoral, eu quero servir em algum movimento. Levanta a bunda do sofá e vai estudar. Para parar de virar papagaiozinho, repetindo coisas que você fica ouvindo em corte de vídeo político, em corte de vídeo religioso. Aí vai virando uma salada. Você vira uma salada, uma papagaiada total. Vai estudar. Vai investir em você, na tua fé, na tua cultura. Vai investir em você. Você quer saber qual que é o nível que está a tua vida? Pega as pessoas que você convive e veja quais são os tipos de conversa que vocês têm. Se é só bobeira, só água, veja como que está pobre aquilo que você tem na tua vida. Agora, se vocês, além da brincadeira, além da zoeira que é gostoso e faz parte, além da risada, vocês têm conversa que enriquece, que faz pensar. E aqui eu não estou falando só naquela bolha política. Estou falando de cultura, que eu estou falando de mundo. Quando eu falo de mundo, eu estou falando de contexto social, político, econômico. E principalmente nas suas conversações. Como São Paulo também exorta para ser prudente nelas. Eu quero saber se tem conversa do céu. Se tem conversa do céu. Porque se não tem conversa do céu, quer dizer que está vazio, ninguém pode dar o que não tem. Quer dizer que se não tem uma conversa de palavra de Deus, se não tem uma conversa onde Deus entra, e Deus ele entra para ser aquele que ele é, o dono de tudo, o que salva, o que cura, o que liberta, o que restaura, tá pobre. Tá pobre.
teu ciclo de amizade. Ah, mas eu amo o povo, então muda você e começa a transbordar neles. Eu nunca esqueço, no começo da minha caminhada, meu pai na fé, ele dizia para nós, o que é uma boa oração comunitária? É quando eu tenho uma boa oração pessoal. Por quê? É a mesma coisa de eu pegar um tambor vazio e colocar na chuva. Isso é oração comunitária. O tambor na chuva. Se ele estiver vazio, demora muito para encher e às vezes não vai encher. Mas se eu coloco um tambor cheio, quer dizer o quê? Uma pessoa com oração pessoal. Eu coloco na chuva a oração comunitária, começa a chover, logo ele transborda. O que eu estou querendo dizer para você? Se você é uma pessoa que tem buscado se encher de uma boa cultura, se você é uma pessoa que tem buscado se encher de Deus, se você é uma pessoa que tem buscado se encher daquilo que produz bons frutos para você, para sua família, aonde você estiver vai começar a transbordar. E se reclamarem da água que você dá, esse lugar não é para você. Sai fora. Sai fora. Nesse momento, eu quero dizer para você, meus irmãos, eu quero concluir essa pregação com uma oração. Feche seus olhos. É uma oração de Santa Teresa de Jesus. Eu quero dizer para você que essa oração ela possa, depois você escreve ela. Essa oração ela é até citada no parágrafo 227 do Catecismo, quando fala sobre a confiança que eu citei para vocês. Feche seus olhos. Eu vou falar, você repete da sua casa, você repete onde você está assistindo essa pregação. Reza comigo. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Mais uma vez, só Deus basta. Repete de novo. Só Deus basta. Só Ele. Por Ele, com Ele e para Ele. Que o Senhor nos guarde no Imaculado Coração da Virgem Maria. Que a nossa Mãe nos envie os seus anjos, da qual ela é rainha, para nos guardar, nos proteger e nos defender. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amados, eu quero agradecer e repetir para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui no canal Oficial Comunidade Ruá, deixe o seu like, deixe o seu comentário se essa pregação falou com você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Aqui no nosso canal também tem muito conteúdo, principalmente naquilo que a Comunidade Ruá tem como grande apostolado, que é o tema sobre os anjos, realmente sobre todo o mundo angélico, anjos e demônios. Outra coisa que eu quero dizer para você, você sabe que a Comunidade Ruá também ela produz cursos. Se você quiser se aprofundar sobre esse tema, fim dos tempos, sobre todas as situações que nós vemos acontecer, esses sinais, todo esse medo que as pessoas estão, nós temos um grande professor que nós produzimos, que é o professor Felipe Aquino. Sim, o querido professor Felipe Aquino tem conosco, Comunidade Ruá, o curso Fim dos Tempos. São 16 módulos, 16 módulos
fantástico aquilo que a igreja diz sobre isso. O que é a vida depois da morte, o que é céu, purgatório, inferno, o que os santos disseram sobre tudo isso, quais são esses sinais, como eu devo me preparar para um dia ir para a eternidade. E quando meu parente morre, se ele chegar no céu, eu vou para o céu, vou encontrar ele. Tudo isso você encontra no curso Fim dos Tempos do professor Felipe Aquino, tá? Com a comunidade Ruá. É o curso Fim dos Tempos, é a escatologia católica, que é o tema da teologia da Igreja Católica, que fala sobre todos esses acontecimentos, ok? E também você quer aprender mais sobre demonologia, de maneira específica sobre o exorcismo. Nós temos um curso também, o Leigo Exorcismo, que nós que produzimos com o querido exorcista, o doutor Monsenhor Rubens Miralha Zani. Nós temos aí já milhares de alunos e você pode também se inscrever em um desses cursos e participar. E outra coisa, nós estamos hoje, é dia 27, você está assistindo essa pregação, se você está assistindo agora, no momento que lançou, dia 27/1/2023, quero te falar uma coisa. Está sendo lançado hoje o primeiro lote do Congresso Nacional Angélico, tá? 2023 vai ser fantástico. Nós temos aí, gente, ó, vou falar para você, aquelas figurinhas carimbadas do Congresso, tá bom? O Congresso vai ser totalmente diferente esse ano, porque é totalmente diferente. Nós teremos um lugar climatizado, com ar-condicionado, assentos confortáveis e vai ser algo mais intimista, vai ser algo onde nós teremos ali estaremos mais próximos, nós catequistas e pregadores, estaremos mais próximos de vocês. Vai acontecer no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, na cidade de São Paulo, Diocese de Santo Amaro. E você deve participar conosco, só que as vagas elas são extremamente limitadas, porque bateu as vagas, não tem como abrir mais, elas são extremamente limitadas. Como eu disse, é um lugar climatizado, vai ser um congresso mais intimista, é o Congresso Mariano, então nós queremos ter o aconchego do colo da mãe, é o Congresso Angélico, com um tema mais mariano, né? Lucas 1:26, entrando o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, é o tema deste ano. E tudo isso, o curso Fim dos Tempos, Escatologia Católica com o professor Felipe Aquino, o curso Leigo Exorcismo com o Monsenhor Rubens Miralha e já o primeiro lote, que são poucas vagas nesse lote, do Congresso Nacional Angélico, seja presencial, que eu estou falando presencial, e também o online. Online também nós vamos restringir o número de participantes para aumentarmos a qualidade para você de áudio, som, vídeo, tá bom? Você pode se inscrever, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Saudade que eu tava de vocês, meu povo, fiquem atentos, tem muita novidade, tanto nas redes sociais da comunidade Ruá, e esse ano nós teremos novidades na minha rede social, Matheus Fernandes Ruá Oficial. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar, nos proteger dentro do Imaculado Coração de nossa Mãe, a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Não se esqueça, vamos juntos ser um sopro de vida no mundo. Salve Maria Imaculada, Ruá! Beijo! Compartilhe, hein?